Bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Eu me chamo Caroline Carvalho, sou estudante do curso de Engenharia Mecânica aqui da UFOB, do segundo período, aqui do Campus Lapa. Quero novamente agradecer imensamente a participação de vocês, em nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia e Despertar UFOB. Para quem não conhece, o Despertar UFOB, ela é uma das ações afirmativas da nossa universidade no âmbito de pró-reitoria de ações afirmativas e assuntos estudantis, o PROAI, vinculada ao núcleo de gestões de programa de ações afirmativas. No Despertar, nós trazemos discussões de temas necessários e importantes, como orientação sexual, questões de gênero, combate a qualquer tipo de preconceito, saúde mental, educação inclusiva, educação ambiental, trabalho informal e outros temas que podem também ser conferidos nas redes sociais do Despertar. E um site da universidade para mais informações, para quem quiser. Acredito que Tamila ela vai estar colocando o link aí no chat para vocês estarem acessando e ter mais informações sobre o Despertar. Vou lembrar para vocês que essas atividades são totalmente gratuitas, tem certificado, e até a volta presencial a gente vai estar fazendo pelas plataformas virtuais mesmo, e elas vão ser gravadas para assim poder alimentar o canal no YouTube que está em construção, o canal de Despertar. Então, vamos dar início à nossa atividade. Agora são 9h33. Nosso bate-papo vai ter previsão aí de 1h30, mais ou menos. Então, agora eu vou apresentar para vocês as nossas ilustres convidadas, essas mulheres incríveis. Nós teremos a Maria Emiliana Rodrigues, que tem pós-graduação em gestão educacional, é docente municipal aposentada. Temos também a nossa convidada Eline Almeida, que é doutora e mestre em geografia pelo PPGU da UFES, bacharel em geografia também pela UFES, especialista em educação ambiental pela FUPESI e atualmente é professora do EBTT Geografia do IF Baiano. É membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Lapa, pesquisadora do Geoplan e GEPMA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Metodologias Ativas. Por último, mas não menos importante, temos também a convidada Alderi Arcanja, que tem licenciatura em Biologia pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, pós-graduação em Educação Ambiental, é licenciada em Pedagogia pela Unopar e docente municipal aqui em Bom Jesus da Lapa há 25 anos. Há 23 anos, desculpe. Lembrando que a nossa convidada à deriva não vai poder estar ao vivo com a gente, mas ela vai estar trazendo seu relato em um vídeo que vai ser apresentado aqui para vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Então, podem fazer seus agradecimentos iniciais e falar um pouco sobre os trabalhos que realizam, por favor. Fiquem à vontade. Se a professora Eliane quiser começar. Bom dia. Muito agradecida pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui discutindo um tema tão importante e urgente também. Eu sou, como você colocou, sou formada em Geografia, sou sergipana, estou há pouco tempo aqui em Bom Jesus da Lapa e venho trazer um pouquinho sobre a realidade das mulheres extrativistas lá de Sergipe, especificamente do litoral sul sergipano, que é a minha casa, é o terreno que eu conheço e domino. E é isso, e espero que hoje seja, na verdade, esse momento seja um momento de muito debate, de crescimento, de criticidade. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Professora Maria Emiliana, quer falar alguma coisa também? Bom dia. Eu também quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz, pelo convite que a Sâmia me fez para estar aqui hoje, para falar um pouco, das atividades que eu faço no dia a dia. Então, eu vou falar um pouco do que eu produzo,
Espero que vocês gostem, né? E é isso. Obrigada. Nada, meu bem. Então, hoje a gente vai ter um relato, né, de pessoas, como a professora Eline disse, ela é de outro lugar, não é aqui da Bahia. A gente vai ver como essas coisas se coincidem, como as mulheres, por mais que estejam em lugares diferentes, essas atividades são importantes mesmo em lugares, em localidades diferentes. Então, nesta manhã, a gente vai ter um bate-papo com o tema Vamos Despertar para a Economia Feminista, um relato do cotidiano das mulheres extrativas. Eu estarei encaminhando algumas perguntas ou algumas pontuações brevemente formuladas para vocês. E os ouvintes no chat também, ao decorrer da conversa, podem ficar à vontade. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer comentário que quiser fazer sobre a apresentação, fique à vontade. Podem estar falando à vontade, que a gente vai tentar tirar as dúvidas, responder as perguntas de vocês, porque isso aqui vai ser um bate-papo, um modelo de uma roda de conversa, é para ser uma conversa interativa, que assim a gente flua com conhecimentos, tanto de vocês que estão no chat, quanto dos nossos convidados. Então, fiquem à vontade, podem fazer as perguntas que a gente vai estar à disposição. Então, para dar início à nossa atividade, eu primeiramente vou fazer uma pergunta para a nossa professora Eline. Tudo bem? A senhora poderia nos falar inicialmente sobre o que é economia feminista e como o tema se relaciona com o trabalho das mulheres extrativas? Sim, eu gostaria de apresentar alguns slides, porque eu trago algumas imagens e algumas considerações. Aí eu gostaria de projetar aqui os slides. Obrigada. Então, como eu falei, né, eu sou sergipana e trabalho com mulheres extrativistas lá de Sergipe, né, do litoral sul sergipano. E aí, quando você me pede para trazer alguns pontos relacionados à economia feminista e trabalho feminino, né, extrativista, eu penso que a economia feminista ela vai se diferenciar da economia tradicional porque ela vem trazer o gênero como uma categoria de análise, né? Ela vem analisar justamente as desigualdades existentes quando a gente analisa os papéis sociais desempenhados por homens e mulheres. E aí, a economia feminista ela vem trazer para a cena justamente essas desigualdades a fim de combater as injustiças, porque quando a gente analisa esses papéis, a gente percebe uma hierarquização na qual o trabalho desenvolvido pela mulher, ou até mesmo o papel da mulher, ele é menos valorizado do que a do homem. E aí, relacionando com o trabalho extrativista, o que é que eu percebo, né? Quando a gente analisa o espaço extrativista, a gente percebe que o espaço ele vai ser marcado pela divisão sexual do trabalho. E aí essa divisão vai determinar o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher. E determinando o que é trabalho de homem e o que é trabalho, vai hierarquizar esse espaço, onde o trabalho da mulher ele é visto como aquele trabalho, o não trabalho na realidade, ele vai ser invisibilizado, ele vai ser menos valorizado. E aí essa negação da participação da mulher naquele espaço vai justamente contribuir para que essas mulheres ela enfrentem uma série de problemas, para que essas mulheres, de fato, que ocorra, na verdade, injustiças sociais, né, neste setor. E aí a economia feminista, a partir dessa análise, percebendo que essa mulher ela tem uma contribuição significativa nesse espaço, porque se existe um trabalho masculino, é porque existe um trabalho feminino também, existe uma mulher que está ali criando condições para que esse homem desenvolva o seu trabalho, então ela vem trazer isso à cena para justamente trabalhar as demandas das mulheres. E aí, quem são essas mulheres? E eu trago aqui, para a gente poder, para iniciar nossa discussão especificamente sobre essas mulheres, eu trago um poema que eu fui agraciada, eu digo que eu fui agraciada durante os meus campos, de uma mulher extrativista, que ela escreve essa rotina. Então, a partir desse poema, a gente vai ver como é a rotina dessas mulheres e também quais são as suas demandas. E aí eu vou ler rapidamente aqui esse poema para que a gente possa discutir
o papel da mulher nesse espaço, esse espaço extrativista que é marcado pela divisão sexual do trabalho. Aí todo dia acordo cedo com o galo a cantar. Me arrumo bem depressa para não me atrasar. Pego logo minhas ferramentas, ponho na bolsa um pouco de farinha, água e sal para a maré levar. Peço a Deus que me acompanhe e do mal me livrar. Saio com minhas colegas no barco para o rio atravessar. Ao chegar ao meu destino, pego o pano e amarro na cabeça. Visto minha roupa de trabalho, meu repelente, gás para dos mosquitos me livrar. Não sou doutora nem advogada, mas passo o dia sentada para os meus alimentos na minha mesa não faltar. Minha caneta é uma vara, porque não tive a oportunidade de estudar. Assovio, canto e louvo para o aratu pegar. Chego em casa, mato, cozinho, quebro bem direitinho para o osso no catado não ficar. Ainda chega o cambista com R$ 15 em 1 quilo de catado pagar. Todo dia a mesma coisa, mas da vida não tenho o que reclamar. Então, a partir, né, desse poema escrito pela extrativista lá no Litoral Sul, né, que é a área que eu estudei, de Sergipe, perceba como é a rotina dela. É uma rotina que envolve... É uma rotina insalubre, porque você percebe que ela não tem nenhum equipamento que proteja de doenças mesmo, né, que assegure um bem-estar. Elas não tiveram oportunidade de estudar. Então, a gente vai ver mais na frente, quando eu for mostrar o perfil socioeconômico dessas mulheres, que são mulheres que não, em boa parte, que não concluíram o ensino fundamental, né? E perceba que elas, além de estar no mangue, elas têm uma outra jornada, né, que é a jornada da casa. Além de estar no mangue, além de ter as atividades domésticas, né, elas também desenvolvem atividade na restinga, porque elas são catadoras de mangaba. Mangaba uma fruta muito apreciada no Nordeste, né, sorvete de mangaba, e é o fruto símbolo de Sergipe. Então, você percebe que essas mulheres, elas também, você percebe a partir do que ela escreveu, que elas não são organizadas em termos de distribuir não possuem uma rede de comercialização estruturada, tanto que elas ficam o quê? Elas ficam reféns do cambista. O cambista é aquele que compra da mulher para repassar para o consumidor. Então, elas compram menos, né? Ou elas recebem menos pelo seu trabalho. Então, ela já tem uma perda significativa. E também mostra a questão da alimentação. Ao que ela se alimenta? Farinha, água e sal. Alimentação não adequada, não tem os equipamentos, jornada tripla de trabalho e ainda estão refém do cambista. Essa é a realidade, esse é o cotidiano das mulheres extrativistas aqui do litoral e das mulheres extrativistas quando a gente pensa do Brasil, porque como Caroline colocou, é uma realidade que é geral, né? Não é só local. E aí, quem são essas mulheres? As mulheres entrevistadas, entrevistei 35 mulheres, e são mulheres de 25 a 61 anos, e são mulheres que têm um profundo conhecimento acerca da dinâmica natural ali, da dinâmica local. E por que elas têm esse conhecimento? Porque desde cedo elas são introduzidas a esse universo. Então, elas conhecem muito bem a dinâmica da natureza. É um conhecimento que é transmitido de geração para geração. Eu conversando com algumas, e elas diziam que eu aprendi desde a barriga da minha mãe, porque as mães, né, elas desenvolvem essa atividade, então elas têm também que levar os filhos, né, porque não tem com quem deixar. E aí a gente percebe que são mulheres que geralmente têm muitos filhos, em média 5 filhos, mas a gente tem mulheres que têm 11 filhos. A gente percebe também que boa parte dessas mulheres, elas são as responsáveis pela família, sim. Quando eu perguntei se ela é a chefe de família, muitas ficaram receosas. Mesmo mulheres que não são mães solo, porque a gente tem família monoparental, né? Ou mulheres que são viúvas, divorciadas, ou até mesmo solteiras, mas as que eram casadas, união estável, na verdade, a gente percebia que muitas tinham receio de afirmar que elas eram a provedora do lar, porque elas contribuíam com a maior parte da renda, né? E aí a gente percebe que essas mulheres têm uma baixa escolaridade, a gente percebe que inicialmente elas também eram organizadas, a organização social também era enfraquecida, e aí a gente percebe que isso tudo vai resultar também na questão do rendimento.
a metade recebia entre R$300, 301 a R$600. Não só por conta da organização, mas também porque o trabalho da mulher, quando comparado ao do homem, ele é menos valorizado, né? Como eu falei, para muitos é o não trabalho, é aquele trabalho invisível. E aí, como é que está organizado esse trabalho nesse espaço? A gente percebe que esse trabalho vai estar organizado entre 2 eixos, terra e água. E aí a gente percebe que na terra, o trabalho de terra é desenvolvido principalmente por mulheres, e é o trabalho menos valorizado. Não significa que as mulheres não desenvolvam trabalho na água, porque algumas conseguem sim pescar no rio. A maioria desenvolve sua atividade no manguezal, que é uma área ali de transição. Mas tem mulheres que desenvolvem sim trabalho com a rede, né, no rio, mas geralmente quando elas vão é com os filhos ou com o esposo, né? E aí a gente percebe nessa análise desse espaço, né, nessa divisão desse trabalho, que a mulher ela possui um ritmo diferenciado e um tempo também, porque as mulheres têm questões físicas que impedem de entrar no mangue. Todo mês tem momentos que elas não conseguem adentrar o mangue. E o tempo também é diferenciado do homem, porque ela tem que dividir essa atividade do mangue e também da restinga, porque elas catam mangaba, com o trabalho doméstico, do cuidado, entende? Então, é diferente. E a gente percebe nessa análise que a representação do trabalho da mulher nesse espaço, como eu falei, é como se fosse um não trabalho, e ele é tido, como, por exemplo, na mangaba. A mangaba é um trabalho predominantemente feminino, enquanto a pesca predomina a presença masculina. Aí a mangaba é desvalorizada, hoje não é porque elas conseguiram se organizar, vou mostrar mais na frente, mas inicialmente porque é trabalho leve, é de mulher, de mulherzinha, entende? E aí a gente vai perceber mais na frente que esse discurso vai mudar um pouco quando as mulheres começam a se organizar. Já a pesca, né, que é um trabalho que envolve rede, força física, porque atribui essa valorização também à força física, quando a gente sabe que isso tudo é uma construção social. Porque tem mulher que diz lá, não, eu trabalho igual homem. Olha, veja embaixo como eu coloquei. Não, eu trabalho igual aos homens. Quando eu fui questionar essas mulheres sobre se o trabalho dela era diferente do dos homens, ela disse, não, eu trabalho igual aos homens. É sim, jogo tarrafa, jogo rede, faço tudo. Mas quando a gente também vai questionar alguns homens, principalmente pessoas da gestão, né, de setores que envolvem a pesca, olha o que eles colocam, o marido é quem pesca. Elas são filetadeiras lá de siri, de sururu. Essas daí não são. Quando ele fala não são, eles querem dizer, elas não são pescadoras. Elas são marisqueiras, ou seja, como se a mariscagem fosse menor do que a pesca no rio. Vocês entendem? E aí, quando a gente também vai analisar o trabalho da mulher, a gente percebe que é uma rotina longa e exaustiva. E aí é que eu trago a rotina de uma mulher extrativista, né? Elas trabalham em média, gente, 18 horas durante 6 dias. Elas acordam bem cedinho, elas acordam 4 horas da manhã, aí elas vão para a mangaba ou vão pescar, dependendo, porque a mangaba é sazonal. Isso também faz com que exista uma representatividade, uma representação negativa, porque a mangaba ela não tem todo o tempo, não é isso? E aí ela vai lá para a mangaba e volta, faz os afazeres domésticos, aí vai para a pesca, aí pesca, e depois o que elas vão fazer? Elas vão beneficiar, né, que é cozinhar, retirar lá o filé, e aí vai fazer as coisas da casa, o café da noite, e elas vão dormir lá para 10 horas da noite. Ou seja, isso se foi quanto tempo? 18 horas. E isso vai acarretar uma série de problemas para essas mulheres, como, por exemplo, lesões por esforço repetitivo, artrose, pele irritada, porque vocês viram lá no poema que elas usam querosene para afastar lá os insetos, né? Isso na área de manguezal. Problemas respiratórios, elas perdem as digitais por conta de desenvolver muito essa questão lá do beneficiamento do marisco, dores na coluna, e uma série de problemas. E isso gera uma série de demandas para essas mulheres. Aqui só para mostrar a senhora que falou, eu pesco sim, eu jogo tarrafa. Você vê que ela tinha acabado de chegar de uma pescaria, e aí estava ali organizando a rede e mostrando que ela pesca peixe também, que não é só homem, que a pesca também é um lugar de mulher, entende? E aí, como eu falei, ela tem uma série de demandas, né, por conta de toda essa construção social que é tida, né, que a gente percebe com relação ao trabalho da mulher
nesse espaço extrativista, que eu quero, assim, enfatizar que, no caso aqui, é um espaço que é dividido entre o trabalho na mangaba, que é terra, no caso das mulheres, e o trabalho na área de manguezal e também do rio, do estuário, que é a questão da pesca. E aí, quais são essas dificuldades? As mulheres têm dificuldade de registro. Eu encontrei no campo mulheres que não tinham registro de nascimento, eram pescadoras e, por conta de não ter o registro de nascimento, consequentemente, não tinham o registro da pesca. Se elas não têm o registro da pesca, elas não acessam os direitos previdenciários, como, por exemplo, auxílio de saúde, se elas ficarem, auxílio-doença, se elas ficarem doentes, a aposentadoria, seguro-defeso, porque o seguro-defeso ela precisa ter o registro da pesca, né, que é justamente o seguro-defeso, elas têm acesso quando, por exemplo, a espécie está naquele período de reprodução. Então, eles não podem, eles são proibidos a trabalhar. Então, elas recebem esse seguro, que é tipo o seguro-desemprego do pescador e da pescadora, nesse período que elas não podem desenvolver ali a atividade. Então, elas não têm acesso. Elas também têm o seu trabalho desvalorizado, essa é uma das demandas dela. Elas não conseguem acessar o crédito por conta de não ter esse registro também. Registro de nascimento, ou seja, ela não existe para o Estado, né? Elas enfrentam diversas formas de violência. As mulheres, por exemplo, mangabeiras, né, elas assim se autodenominam, elas, por conta do crescimento da especulação imobiliária, por conta da cassinicultura, do plantio de eucalipto, ou seja, por conta de tudo isso, por conta, porque é uma área litorânea, é uma área que é muito valorizada, no sentido de que muitas pessoas querem ir morar nessa área. Então, o que acontece? Essas mulheres têm cada vez mais tendo dificuldade de acessar as áreas de extração, porque são áreas particulares. Então, elas enfrentam uma série de violência. A área é muito frágil, tanto que algumas têm que ir realmente com os maridos e também com os filhos. Elas sempre vão em grupo, que é uma forma de proteção. Então, elas falam, eu já recebi muita carreira. Elas falam assim, carreira, pessoas atiram. Eu tive que me jogar no rio e me esconder no mangue para eles não me encontrarem. Então, além de violência doméstica, né, eu ouvi relato de mulheres que apanharam a noite toda e pela manhã tiveram que ir trabalhar, ir para a feira para vender lá o marisco e a mangaba. Então, e outra demanda, a educação. Percebo, como eu coloquei lá, muitas não têm o ensino fundamental. Então, são mulheres que não têm acesso. Mas por que elas não têm acesso? Porque elas tiveram que cuidar da casa, elas tiveram que cuidar de desenvolver esse trabalho, que é esse trabalho invisibilizado, né? Que é o trabalho do cuidado, o trabalho doméstico. E os canais de comercialização, que são precários, como eu falei para vocês, né? As mulheres ficam reféns aí dos cambistas. Mas essas mulheres, elas estão resistindo, porque elas falam que precisam resistir para poder existir. E essas mulheres têm se organizado. Elas têm se organizado em movimento. Tem um movimento hoje das mulheres, das mangabeiras de Sergipe, das catadoras de mangaba de Sergipe, das mulheres marisqueiras também de Sergipe. Elas têm organizado associações, elas têm participado tanto de associações de catadoras como de pescadores. Elas têm se organizado em rede nacional, participado de eventos internacionais. Essas mulheres, elas têm se articulado politicamente e elas têm se fortalecido. É nesse encontro que elas têm se fortalecido, se empoderado. E aí eu trago algumas imagens das mulheres ali, elas estavam organizando o movimento das marisqueiras de Sergipe, se organizado, aí foi quando elas começaram a se organizar, e hoje essas mulheres, a partir de editais, elas hoje se organizaram, hoje elas participam de cooperativa, então elas podem participar de editais, e esse eu trago aqui um exemplo do edital, na verdade, um resultado de um edital lançado pela Petrobras, onde essas mulheres, a partir desse edital, foram se articulando cada vez mais, e hoje essas mulheres, elas enviam os produtos delas, derivados da mangaba, para várias localidades do Brasil. E também essas mulheres, elas têm, como eu falei, se fortalecido nesse processo, né? E isso graças justamente a esse encontro. E é interessante notar no relato delas que elas, tudo começou, na verdade, no caso das catadoras de mangaba, em 2003, quando a Embrapa começou a fazer um levantamento sobre a mangaba no Nordeste, no Norte e Nordeste, na realidade.
E aí essas mulheres foram se encontrando, elas falam, gente, tem catadora de mangaba tal município, em tal município, e elas foram percebendo que elas eram muitas. E hoje elas estão aí, né, nessa rede, né, se fortalecendo cada vez mais. E aí eu trago para vocês, porque eu perguntei o que é ser catadora, né? E aí ela traz o seguinte, porque catadora, pescadora, extrativista, né? O que é ser, né? Porque elas valorizam muito a questão da identidade. Elas falam muito de território. Quando elas falam de território, elas falam de uma luta pela existência. Porque se a mangaba ou a pesca, né? Porque a gente está vendo que a pesca está diminuindo cada vez mais as espécies, deixar de existir, elas também vão deixar de existir. Então, elas colocam ali, ser catadora de mangaba é tudo. É ser mãe, é ser mulher, ser independente. Hoje, depois dessas conquistas todas que a gente está vendo aí, né, é que faz a gente se sentir gratificada. A questão das lutas, da gente ter tomado coragem de enfrentar, e elas colocam que essa coragem só foi possível porque elas se encontraram. Então, a coragem foi construída no encontro, né, dessas mulheres. Foi difícil no início, porque uma coisa é você... É uma prática que eu aprendi com os meus avós, com os meus pais, e que eu estou fazendo. Outra coisa é você dizer, eu sou catadora de mangaba, e eu vou lutar para criar essa prática mais tarde, e continue sendo de geração para meu filho, mas que seja de uma forma mais confortável, não tenha tantos questionamentos, tantas lutas, como está acontecendo hoje, né? Que elas consigam uma fase, uma etapa melhor de garantia do território, né? Garantia de mangabeiras, assim, livres e bom estado. Eu trago aqui um relato da catadora de mangaba, mas enfatizando que essas mulheres elas são plurais, porque elas desenvolvem uma série de atividades. E aqui, finalizando esse primeiro momento, né, eu trago o seguinte, que o que tem acontecido nesse espaço, além dessa questão do gênero, que é forte lá, dessa divisão sexual do trabalho, que tem como categoria forte aí o gênero, que vem mostrar essa desigualdade, a gente percebe que a área onde essas mulheres vivem, o seu território, ele está em risco, justamente pela introdução de novas atividades, como eu falei, né? A questão da monocultura, da cassinicultura, do turismo desordenado, do crescimento urbano. Então, essas mulheres, elas são as mais prejudicadas. Por quê? Porque elas desenvolvem atividade mais próxima à residência. Que, quando eu falo que a mulher desenvolve atividade na área de manguezal, na área que é de transição, né, a lei terra e água, é porque ela também tem que desenvolver o trabalho doméstico. Então, geralmente, elas procuraram desenvolver as suas atividades fora da casa, próxima à casa. E aí, por ser próxima à casa, é considerado uma extensão da casa. Só que com essa questão também da degradação ambiental, elas estão indo para áreas cada vez mais distantes. E outra coisa que eu quero enfatizar aqui é que se existe uma pesca masculina, é porque existe uma pesca feminina. Se o homem ele passa dias no rio ou no mar, é porque tem uma mulher que organiza toda uma estrutura para que ele volte e ele encontre condições para se desenvolver ali. Né? Quando a gente fala de pesca, quando a gente fala de extrativismo, a gente fala de uma atividade que é desenvolvida pela família. É homem e mulher e os filhos também. Né? E aí a gente percebe que essas demarcações de gênero, ela vem minimizar o protagonismo da mulher, né? Mas, como eu falei, essas mulheres ela vêm romper com todas essas estruturas quando elas começam a se organizar coletivamente. E elas vêm conquistando espaço, o espaço que é delas, né? Vem enfrentar o desafio e ela vem lutando pela continuidade do seu modo de vida. Elas estão lutando para isso, né? Como eu falei, quando ela luta, quando ela resiste é para poder existir. Quando ela luta pelo território é para poder continuar tendo a sua identidade de mulher extrativista. Então, a gente percebe que nesse processo, né, essas mulheres aí que são pescadoras, mangabeiras, elas vão se fortalecendo, vão disputando esse poder que lhe é negado, né? Como eu falei, ela vem demarcando a sua territorialidade e ela também vem lutando e fazendo com que a sua identidade, o seu modo de ser, ele continue, né? E uma coisa importante com relação a essas mulheres também é que essas mulheres, elas são muito importantes nesse espaço porque elas são quem iniciam toda a comunidade nesse universo, porque elas são as que passam as primeiras lições. É isso, gente. Essas mulheres são sujeitos plurais e estão aí, né, lutando e tentando derrubar aí
essas demarcações de gênero. Obrigada. Pergunta? No chat não, mas eu queria salientar uma coisa. É importante ver como que é importante a quebra desse padrão, partindo delas, porque, como a senhora mesmo disse, é uma coisa que vai passando de geração para geração. Enquanto não tiver essa quebra de padrão, a tentativa de quebrar o padrão vai continuar sendo a mesma coisa. E outra coisa que é importante falar também, que a Embrapa, por ser algo conhecido nacionalmente, tudo, auxiliou elas a se conhecerem, a se juntarem. Então, é importante a gente ver o quanto essas ações, pessoas de fora, ter um olhar para elas, faz com que elas se enxerguem melhor e vejam qual potencial elas têm. Então, acredito que essa quebra de padrão é o essencial para que haja uma mudança, porque daqui para frente não vai ser mais como antes. Vai haver uma mudança, vai haver uma valorização do trabalho, porque é como a senhora mesmo disse, é perceptível o quanto o trabalho feminino, você comprar na mão de um trabalho feminino, é mais barato. Mas é mais barato por quê? Porque a sociedade ainda não tomou conta do quanto é importante esse trabalho. Foi levado para a sociedade que não, como a senhora disse, é um trabalho fácil. Não enxergam a questão da insalubridade, não enxergam essa dificuldade para elas. Acreditam que o difícil é só o trabalho braçal, que muitas vezes mulheres fazem. Aqui na Lapa mesmo a gente vê mulheres pescadoras, muita coisa, mulher trabalhando na área rural. A gente enxerga isso, só que enquanto elas não se unirem mais, e a gente precisa auxiliar para essa união, elas precisam ter uma maior visibilidade para que possa estar havendo essa mudança e que o futuro seja diferente. E também elas ajudam em uma questão muito importante, que é a preservação do ambiente. Quanto mais a gente enxergar elas, o local onde elas trabalham vai ser preservado. Isso não é só bom em questão social, como é bom em questão ambiental também. Então, acredito que a sua fala foi muito importante, foi excelente, muito obrigada. Obrigada, Carolina. Eu só queria colocar uma coisinha. Você percebe que quando a gente traz essa questão desses grupos, né, comunidades tradicionais, qualquer grupo, né, grupos marginalizados, né, nas sociedades ou minorias sociais, a gente percebe que eles só precisam de oportunidade. Veja que tudo começou a partir da Embrapa, quando reúne essas mulheres num salão e começa a discutir essa questão da mangaba, do trabalho dela, e elas começam a se perceber. E a partir dali, de um assessoramento, porque elas precisam de um assessoramento, elas começaram a se organizar. E elas começaram a entender que ela tem uma força, né? Porque a mulher ela é forte, mas muitas vezes ela não acredita na sua força. E aí, eu não trouxe falas, mas elas colocam o quanto esse projeto foi importante para elas entenderem a autonomia delas, né? De hoje sair, e ela fala, eu não devo satisfação a ninguém, eu tenho o meu dinheiro, né? De não ficar dependente, ou de muitas vezes a gente vê também casos de mulheres que recebem, mas quem fica com dinheiro é o marido, ele que decide o que deve fazer. Então, a gente percebe isso. E uma coisa interessante na questão da mulher e natureza, né? No caso especificamente das extrativistas, é que elas são consideradas as guardiãs da biodiversidade, da conservação, porque, de fato, essas mulheres elas têm um manejo, um olhar diferenciado para a mangabeira, que é a planta, no caso da mangabeira, para o manguezal, porque ela fala que a maré é mãe. Por que a maré é mãe? Porque ela diz que dá tudo o que ela necessita para sobreviver. Ela diz, eu sou mulher mangabeira. Por que eu sou mulher mangabeira? Porque a mangabeira, ela traz até um relato, né? Porque tem vários problemas lá com relação ao acesso. E aí, se você corta a mangabeira, ela nasce novamente. Se você queima a mangabeira, ela nasce novamente. A única forma de acabar com a mangabeira é tirando as suas raízes. Por isso que elas se identificam com a árvore. Eu sou igual a uma mangabeira, eu resisto. Eu luto, eu resisto, ninguém vai impedir, não. E elas falam aqui, a mangabeira foi Deus que deu, então todo mundo tem que usar. Nós temos que usar. Elas falam isso. Elas não querem saber se a área é privada. Elas dizem, a mangabeira
esse trabalho é uma tradição, nós temos desde pequenininha, desde nossos antepassados. Então, assim, tem essa questão, né, da conservação, que elas, de fato, cuidam para poder continuar usufruindo, né? E elas têm essa reverência à questão da árvore e à questão da maré, né? É isso. Muito obrigada. Professora Emiliana, está me ouvindo bem? Sim. Eu tenho uma perguntinha para a senhora. Hoje a senhora mora em um sítio e vende os produtos produzidos em seu pomar. A senhora percebeu alguma diferença em relação à sua renda familiar após essa produção no pomar? Sim. Bom dia, novamente, né? Eu me esqueci de falar que eu sou pós-graduada em gestão educacional e sou professora aposentada. Estive 30 anos na educação, 30 anos, 11 meses e 10 dias, né? Hoje, como professora aposentada, eu resolvi voltar para o meu sítiozinho aqui, no Quilombo, aonde eu nasci, né? Quilombo Nova Batalhinha, que é município de Bom Jesus da Lapa. E eu sinto, sim, que houve uma grande diferença ao plantar no meu quintal, né? Comecei a plantar num canteiro e hoje já estou com 6 canteiros, né? Comecei plantando simplesmente só o cheiro verde, né? A cebolinha, o coentro, e hoje eu já planto cenoura, beterraba, pepino japonês, couve, acelga, muitas verduras, sabe? Além das frutas. Hoje eu tenho um pé de uva aqui, que ontem eu estava olhando uns cachos maravilhosos, e eu fiquei admirada. Gente, um cacho de uva no meu quintal. Então, eu acho assim que houve muita diferença, sim. Faz muita diferença na minha agricultura familiar. Por quê? Porque além de produzir meu próprio produto, que não é produtos contaminados com agrotóxicos, que são todos orgânicos, né? Rende para mim, para minha família. Por quê? Porque hoje eu já vendo, além de eu consumir, eu vendo para as amigas na cidade, né? Então, isso já gera uma renda extra, né? Já faz muita diferença na minha renda familiar no final do mês, né? Então, eu já não vou mais comprar esses produtos na cidade, produtos que muitas vezes são contaminados, né? E também, além de gerar essa renda extra, eu passo a ver também a questão da saúde da minha família, né? Porque se eu estou produzindo o meu próprio alimento, o meu próprio produto, para mim consumir juntamente com a minha família e não usar produtos orgânicos, isso já vai também ajudar muito na saúde, não só na minha, mas como na minha família, né? E também, ao cultivar esses produtos, né, ao trabalhar a terra, né, eu sinto, assim, que a mulher, ela tem que ser empoderada, ela começa a se valorizar com o trabalho que ela faz, né? Não sendo individualista, mas sendo aquela mulher que, como diz na Bíblia, né, lá em Provérbios, Deus exalta o trabalho da mulher, né? Lá em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derriba. Então, se a gente é sábia, tem que edificar a sua casa, né? Em Provérbios 31, lá no 31:10, também fala sobre essa questão do empoderamento da mulher, né? A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e do bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão e ainda à noite e já se levanta. Então, essa mulher, ela já é considerada uma mulher empoderada desde a Bíblia, desde o começo, né? Deus, ele considera a mulher, o trabalho da mulher exaltado, ele exalta o trabalho da mulher. Não é como diz Eline aí, o trabalho da mulher hoje na sociedade
ele não é muito valorizado, ele não é muito visto, né? A mulher fica sempre por baixo, por mais que ela trabalhe, por mais que ela assuma as despesas, assim, dizendo, né? Ela hoje até que está tendo mais uma valorização, mas está indo devagar, né? Então, eu acho assim, que a mulher, eu como hoje, produtora do meu próprio produto, dos meus próprios alimentos, eu me valorizo e acho isso muito importante, né? E o empoderamento, ele faz com que você se conhece, né? E você se valoriza, e você passa a fazer o que você quer, o que você gosta de fazer, desde que você não tome o espaço dos outros, né? Porque o empoderamento, ele faz com que a mulher trabalhe, ela tem o seu lugar, ela sabe ocupar o seu espaço, ela é capaz de fazer, né? De produzir, de trabalhar no que ela quiser, desde que ela tenha esse respeito para com os outros, não é verdade? E aí é onde entra, né? Eu descobri que o minimalismo, ele ajuda a você descobrir o que você gosta de fazer. Muitas vezes as pessoas, quando vê essa palavra minimalismo, já pensam que o minimalismo é o mínimo do mínimo, né? Não como o mínimo necessário. Mas não é isso que o minimalismo fala. O minimalismo, ele te ajuda você a separar o que você precisa daquilo que você não precisa, né? Se precisa daquilo que você realmente te faz feliz e o que não faz feliz, né? E isso não vai te fazer falta na comida, no lazer, no conforto. Então, para mim, o minimalismo, ele tem o sentido de você fazer o que você gosta. Você vai enfrentar tudo sem medo do que as pessoas vão falar de você, né? E se você vai transforme a sua vida para melhor, prioriza as suas atividades, as suas tarefas, né? Então, eu acho assim que produzindo o meu produto no meu próprio quintal vai gerar uma renda muito boa. Como eu já falei, né? Em questão de eu não precisar comprar esses produtos, porque se eu saio daqui do campo, do meu sítio, para ir para a cidade, comprar um pé de alface, que hoje está custando R$3, R$5, e eu já tenho ele no meu quintal, eu saio daqui para comprar 1 quilo de cenoura, que está custando R$13, eu já produzindo no meu quintal, então isso vai gerar uma renda muito boa para mim, né? Eu vou consumir, e além disso, eu vou produzir um pouco a mais, como hoje eu já produzo um pouco a mais, e já tenho minha clientela na cidade, que compra muito na minha mão. Então, isso vai gerar, no final do mês, uma rendinha extra que vai ajudar muito na minha família. Espero ter contribuído aí com a pergunta de vocês. Contribuiu bastante. A fala da senhora dá para perceber o quanto amor que a senhora tem pela terra, né? É como, às vezes, muitas mulheres usam a terra, a mulher tem aquele cuidado, aquele amor pelo que faz. A senhora fala com um brilho, que gosta de plantar, que é lindo ver os frutos dando, brotando. Então, Com certeza. como mesmo disse, a senhora está se valorizando, se autoconhecendo a partir da terra. Então, Exatamente. esse trabalho é muito importante, esse trabalho com a terra, do cuidar. No fundo de casa mesmo, você pode estar fazendo algo que vai fazer bem para você, para a sua saúde, tanto mental quanto da saúde em geral. Então, foi muito importante a fala da senhora. Muito obrigada. De nada. Obrigada a você. Gente, tem a lista de presença, tá no chat. Se vocês quiserem assinar, fiquem à vontade. Agora, como a gente tem um vídeo da convidada Alderiva, que ela não pôde estar presente ao vivo, mas ela deixou um vídeo para a gente, que ela também tem um sítio aqui em Bom Jesus da Lapa,
e faz o manejo de hortifruticulturas. Ela vai estar relatando um pouco para vocês. Então, vai estar aí colocando o vídeo. Obrigada. Municipal aqui de Bom Jesus da Lapa, e estou aqui para compartilhar com vocês também, falar sobre esse tema maravilhoso, que é o cultivo de hortifruti. Então, eu tenho um sítio, né? Temos um sítio aqui na comunidade próxima, que também recebe o nome de Sítio do Janoca, e lá a gente cultiva, né, de maneira orgânica, de maneira assim, bem prazerosa mesmo, essa parte da cebolinha, da couve, tomatinho cereja, também as frutas, né? As frutas laranja, limão, temos também mandioca, e é isso tudo de forma natural e orgânica. E esse cultivo também não é só para venda, se bem que a gente também já vendemos algumas espécies de pimenta que nós produzimos lá, né? Já distribuímos lá para as mulheres das bancas, né? Da Feira Livre, mas essa questão dessa quantidade, como não temos ainda essa quantidade, a gente faz mais que trocar ou presentear para alguns amigos. Por exemplo, aqui na igreja a gente tem algumas reuniões, né, de confraternização, e entre a gente não compra, nem sempre compra, a gente doa aquilo que a gente tem. E eu, como tenho os produtos lá da roça, do sítio, aí eu sempre trago andu, ou um feijão verde, ou um tomatinho cereja, pimenta, mandioca, e por aí vai. Todo mundo ama esses brindes, porque sabe que são coisas naturais, são frutos, né, e orgânicos, que vai trazer benefícios para a nossa saúde mesmo. Também na questão da valorização do cultivo, é muito importante, porque é um trabalho que impacta, de certa forma, na renda familiar. Às vezes o esposo tem um trabalho ali e a esposa não tem assim um trabalho de renda fixa, mas com esse pequeno cultivo ali que ela traz para a Feira Livre, ela vai sim impactar na renda familiar. Ela vai ajudar na manutenção desse lado, dessa casa, né? Então, é muito importante. Pode ser um trabalho de formiguinha, mas que realmente no final do mês, realmente vê o resultado. Que a gente vê lá os nossos vizinhos, né? As minhas vizinhas lá, elas comentam o maxixe. Esqueci do maxixe, né? Que é tradicional aqui da nossa região. Então, o maxixe é muito vendável aqui na cidade. O pessoal gosta. Então, isso impacta realmente. Assim, gostaria de agradecer ao FOB, né, por esse espaço, ao projeto Despertar. Muito interessante, muito oportuno, né? E eu gostaria também de incentivar as pessoas a esse cultivo consciente, né? Além de ser prazeroso, estar em contato com a natureza, também é interessante poder desfrutar, né? Dessa alimentação saudável e sem agrotóxicos, sem consumir uma coisa nociva, né, para a saúde. É um cultivo consciente, né, da valorização da natureza e também dos nossos recursos naturais, né? E assim eu incentivo outras famílias, outras
mulheres a estar tirando um tempinho ali no seu dia a dia para estar cultivando mesmo, além de favorecer a alimentação saudável, também você pode contribuir também com a renda da sua casa e presentear as amigas. A gente consegue ver um link, né, entre a fala das nossas três convidadas sobre a mulher valorizar a terra e também elas se ajudarem. A mulher, ela sempre ajuda uma outra, ela compra na mão da amiga, ela ajuda a amiga, ela incentiva a amiga. Então, a gente consegue ver esse apoio entre as mulheres, que é muito importante, e que é a partir desse apoio que a gente vai conseguir exaltar cada vez mais a atividade da mulher em todos os locais, principalmente nesse lugar que é tão desvalorizado. Quando fala sobre trabalhar na terra, a gente escuta só falar que é o homem que trabalha, o homem que trabalha pescando, o homem que vai plantar, que vai colher, que sempre é o homem que vai, o homem está capinando, o homem está pescando. Mas como a nossa professora Eline disse, mas quem que criou essa estrutura para o homem estar podendo ir até lá? É a mulher. Por trás de tudo isso tem a mulher cuidando da casa, tendo o café da manhã para ele poder levar, para ele poder ter força para fazer aquilo. Além disso, a mulher não só faz essa estrutura em casa, quanto colhe alguma coisa no quintal, planta, para ajudar também na economia em casa. Então, a mulher, ela consegue articular várias coisas ao mesmo tempo, consegue administrar e não é valorizada essa administração, essa capacidade que a mulher tem. Eu tenho mais uma pergunta para a doutora. Pode dizer, fica à vontade. Não, eu ia fazer um comentário, né? Eu gostei muito das duas falas, né? Das duas experiências, de Maria Emiliana e da outra professora. É muito potente, né? E como você falou, como é importante, como elas demonstram um amor com relação à terra. E sabe algo que eu achei bem interessante também na fala delas? A questão da solidariedade, né? Quando você analisa a sociedade em que a gente vive, onde se coloca que é melhor sozinho, que na verdade não é melhor, é mais rápido e sozinho. E aí, quando você vê essas mulheres trazendo o quê? Que é melhor ir junto. A gente pode ir até mais devagar, mas junto é mais interessante. E aí, algo que eu também achei interessante foi a questão delas dividirem o que elas têm, né? Você vê, a gente troca, a gente doa. E aí, com relação às mulheres lá, extrativistas de Sergipe, o que eu percebo? Que elas se organizam assim, também. Nem todas têm condições de ter uma banca, né, na feira. Então, o que acontece? Quem tem a banca na feira, leva também de quem não tem. Ou, às vezes, não pode ir por conta de questões familiares também, sempre se ajudando. E aí, a gente tem que essas mulheres, elas vão se fortalecendo nesse encontro, né? Essa para chamar a atenção. E aí, eu queria saber também, eu me dei uma pergunta para Maria Emiliana, como é que qual é o impacto que ela tem percebido do cultivo dos quintais no rendimento familiar? Eu sei que impactou, porque ela disse, olha, ao invés de ir na cidade para comprar, ou na feira para comprar alface, eu tenho aqui. Eu queria saber como é que ela percebe esse impacto no rendimento familiar. Então, comprar na cidade, ele fica reservado, né? Então, isso já eu percebo que há esse impacto, há essa economia. Quando eu não saio daqui para ir para a cidade para comprar não somente o alface, né? Como a mandioca que eu tenho aqui no meu quintal, né? Como a Alderiva falou, eu dou para as vizinhas, levo para vender na cidade, o pepino japonês. Até mesmo a bucha vegetal, eu já estou fazendo sucesso com a bucha vegetal aqui no meu quintal, né? Aí eu postei no meu grupo lá que eu tenho dos professores e muitas já pediram, né? Porque diz que é muito boa para fazer a higienização, para tomar o banho com ela, né? Então, quando eu
que eu, na verdade, antes já eu comprava também essa buchinha no supermercado, que não é nem muito barata, né? Então, hoje eu já economizo com a bucha, com a mandioca, com o pepino japonês, com a abóbora, com feijão, que eu já tenho tudo já produzindo aqui na minha rocinha, no meu sítiozinho, né? Então, quando você deixa de comprar tudo isso, você trabalha aqui, o esterco você já tem aqui no próprio curral, né? O esterco da ovelha, o esterco do boi, aí você pega um pouco da terra e faz esse trabalho, faz essa mistura, e você você não paga nada para fazer isso, né? Você faz isso com amor. Então, você, através disso, depois que você planta, que você vê tudo ali no seu quintal, você vê que há uma economia familiar, há uma renda extra nisso. Além de você não comprar o produto, você ainda pode vender esse produto, né? E isso, no final do mês, você consegue ver essa renda familiar, essa renda extra, no caso, né? Que sobra ali um dinheirinho. Então, isso é que faz a diferença na renda familiar. Ótimo. Temos mais uma pergunta para a senhora, da Sâmia Ferreira, aqui. Ela pergunta: Pro Emiliana, tem conhecimento de algum grupo ou cooperativa de mulheres que cultivam juntas e vendem seus produtos em Bom Jesus da Lapa ou no quilombo em que reside? Se eu tenho conhecimento? Se a senhora conhece algum grupo ou cooperativa de mulheres que cultivam e vendem esses produtos? Então, eita, meus cachorros aqui estão abusando. Então, aqui na minha comunidade aqui, já tem algumas mulheres, né, que já produzem também algumas coisas, bem pouquinho ainda, mas estão começando. Mas aqui próximo, no curral do PA Curral das Vazes, já tem um projeto, sabe, de agricultura familiar, que eles vendem ali para Bom Jesus da Lapa, para Bom Jesus da Lapa, né? Lá para... meu Deus, esqueci que era o nome do lugar agora, porque eles vendem lá já para esse produto ser comercializado lá nas escolas, né? Lá no projeto, no PA Curral das Várzeas. Na Batalha também, eu fiquei sabendo que já tem algumas mulheres produzindo algumas coisas para estar levando também para essa cooperativa da cidade, né? Aqui na Batalhinha, são poucas as mulheres que estão começando, mas já estão começando também. Já tem mulheres aqui que tem o canteirinho também, que eu sei, né? E elas já estão vendendo também, não para a cidade, mas aqui mesmo na própria região, né? Aquelas que não produzem, elas, muitas vezes as vizinhas dão e muitas vezes vendem para essas pessoas que não produzem, né? Como a alface, o cheiro verde, a cebola, né? Aquela cebola de cabeça, a cebolinha, o alho. Então, aqui na nossa região já tem muitas pessoas que já estão comercializando, já estão produzindo para ajudar na sua renda familiar. Ótimo. Além da questão que a senhora falou sobre agricultura familiar, a senhora sabe de algum outro incentivo da prefeitura para impulsionar o trabalho das mulheres de baixa renda, para que elas possam começar a cultivar? No caso, se a prefeitura ela faz algum auxílio, tem algum ambiente, ajuda em alguma coisa para ajudar essas mulheres que não têm muita condição a começar a cultivar? Então, tem sim, tem um grupo, aliás, um órgão, né, em Bom Jesus da Lapa, que faz esse trabalho, né? Me fugiu aqui, inclusive o presidente de lá é o Marcos Ayala. Ele tem lá uma equipe de pessoas que muitas vezes vem na comunidade trazer essa novidade, assim, trazer esse incentivo, na verdade, né? Para as mulheres trabalharem, ter a sua própria renda,
ter o seu próprio produto, produzir o seu próprio produto para o seu consumo e para ajudar na renda familiar. Então, já existe, sim, um grupo de pessoas que se preocupa com essas atividades das mulheres do campo, das mulheres do sítio, né, para ajudar elas a desenvolver o trabalho delas, não só na comunidade, mas também levar para fora. Espero ter contribuído aí. Contribuiu bastante, pode ter certeza. Respondeu perfeitamente. Obrigada. De nada. Mais uma pergunta para a doutora Eline. Assim como as mulheres, a Terra ela tem uma grande relação com a geração de vida. Acredita que essa metáfora traduz o trabalho extrativo das mulheres demonstrando esse cuidado com a natureza? Até uma questão que a gente falou bastante sobre a mulher, esse amor com a terra. Sim. Como eu coloquei, né, as mulheres extrativistas, elas têm uma relação, que eu falo, elas têm uma relação de simbiose com a natureza. Até trouxe um relato, né, que eu falei que algumas colocaram que tem esse contato tanto com a mangaba quanto com o rio desde o ventre da mãe, né? Quando eu pergunto quando foi que iniciou, ela desde o ventre da minha mãe. E aí nessa relação, essas mulheres têm todo um cuidado, por quê? Porque para elas cuidar, manejar de forma sustentável aquele ambiente é uma forma delas continuarem existindo, né? E aí elas são conhecidas, como eu coloquei anteriormente, como as guardiãs, né, dos saberes ambientais, as protagonistas da conservação, justamente porque elas desenvolvem toda uma estratégia e manejo para manter esse ambiente saudável. Claro que os impactos eles existem, tendo em vista que a gente vive numa sociedade que estimula cada vez mais a produção, mas que essas mulheres, elas de fato, elas são guardiãs mesmo, porque elas vigiam, elas vão lá. Quando, por exemplo, a mangabeira, ela libera um látex, que elas chamam de leite de mangaba. Então, só sabe realmente tirar esse leite e não matar a planta quem conhece, quem tem esse saber que é adquirido nessa relação, né? Esse saber tradicional. E aí, tem gente que vai lá e acaba matando, né? Mas as mulheres vão lá, vigiam, elas realmente brigam, porque elas são mulheres da luta mesmo. Como eu falei, elas têm se articulado. Claro que nem todo mundo está participando, mas a gente percebe o número que tem crescido, na verdade, a participação. E aí a gente percebe todo esse cuidado que essas mulheres têm em relação ali ao ambiente. Além disso, essas mulheres também como eu falei, elas iniciam a comunidade nessa prática, porque as mulheres, elas desde cedo têm que levar os seus filhos, né? Já que elas desempenham tripla jornada, né? Tanto na Maré, quanto na Mangaba, que é na área de Restinga, também em casa. Então, elas não têm com quem deixar. Então, elas têm que levar a criança. E ali elas vão passando as primeiras lições de como lidar, de como cuidar daquele ambiente, né? E aí, além disso, tem a questão que eu falei anteriormente da solidariedade, porque são mulheres que eu acho isso muito bonito, né? Que não tem essa questão da concorrência, elas se ajudam, né? Como Maria Emiliana colocou, né? Que um vai, troca, doa, e assim lá também acontece. Mas lá eu percebo muito na questão da comercialização, na questão também até da extração, porque muitas dessas mulheres, elas não sabem nadar, elas trabalham no rio, mas elas não sabem nadar. E, além disso, elas não têm os equipamentos. Isso é uma das demandas das mulheres. Como elas não têm acesso ao crédito, elas não têm o equipamento. Então, elas geralmente vão com barcos emprestados ou até mesmo alugados. Né? Elas colocam a gasolina. Desculpe, não beber água, porque minha garganta já está ruimzinha. E aí elas vão lá e uma ajuda a outra e vai, dividem lá a gasolina, dividem a diária e elas vão desenvolver a atividade. Então, a gente percebe que são estratégias que essas mulheres vão criando, tanto para se manter naquela atividade e também para conservar aquele ambiente que como eu falo, o território dela justamente o espaço no qual ela consegue... Desculpe.
ela consegue desenvolver ali a sua prática, né? Porque porque aquele espaço existe, elas dizem isso, né? Quando elas falam, sou mulher mangabeira, sou marisqueira, sou pescadeira, sou pescadora, isso tudo, essa identidade que elas carregam, vem de fruto de uma história ligada à questão da natureza, né? Por isso que eu coloco que existe uma simbiose. Então, é bem forte essa questão da mulher com cuidado, né? Com cuidado ali do ambiente, daquele ecossistema. E aí, uma outra questão que eu falei anteriormente, que eu acabei esquecendo, eu só pontuei, mas eu não expliquei, que eu coloquei que a mangaba, a extração da mangaba, ela é tida como uma atividade considerada leve, uma atividade feminina. Muitos homens, eles não queriam participar dessa atividade. Só que eu falei que essas mulheres, elas começaram a se organizar. E aí, nessa organização, elas começaram a trabalhar, a processar a mangaba, né? E hoje ela tem lá os derivados da mangaba. Consequentemente, a gente percebe uma valorização desse produto, né? E aí, com essa valorização, muitos homens também estão se inserindo nessa atividade. É isso. Eu espero que eu tenha respondido e, como diz a professora Mariana, tenha contribuído também. Contribuiu bastante. Professora Emiliana, a senhora falou um pouco sobre, mas eu queria que a senhora abrisse um pouco mais sobre isso. A senhora sente que se as mulheres aproveitassem mais para plantar no quintal de casa, elas impactaria, como está impactando a senhora, na questão da renda familiar, no empoderamento delas? O que a senhora acha em relação a isso? O que a senhora acrescenta em relação a que, se as mulheres aproveitassem para plantar no quintal, quanto impactaria na vida delas? Tanto em relação financeira, quanto empoderamento delas mesmas? Deixa eu falar aqui, o nome do órgão lá da secretária, do órgão que trabalha para ajudar essas mulheres, chama-se Secretaria de Agricultura, que eu tinha esquecido, é um órgão da prefeitura, né, que trabalha juntamente com esse processo, esse trabalho de ajudar a mulher à agricultura. Então, sim, com certeza, se mais mulheres, né, voltassem ou resolvessem a plantar no seu sítio, no seu campo, no seu próprio quintalzinho ali, isso com certeza contribuiria muito na sua renda familiar. E não só na renda familiar, como também no seu empoderamento, né? Não só no empoderamento, mas também na renda familiar no final do mês, eu acho que ela iria sentir, ver essa diferença, né? E eu também acho assim, que com essas dificuldades que muitas vezes a gente encontra, porque não é fácil também, você faz com amor, você acha ali que é fácil, mas não é muito fácil, tem dificuldades, né, para você preparar um canteiro, né, a deixar você plantar e ver ali até o ponto de você colher. Então, há muito trabalho, há muita dificuldade, né? Mas com essa dificuldade, nós encontramos o quê? Nós nos aperfeiçoamos, ajudaria nós aperfeiçoar o nosso caráter, né? Pois o caráter é moldado e lapidado quando aprendemos a lidar com as dificuldades, e a plantação no sítio, no campo, mesmo no seu quintalzinho, né? Contribui muito para isso. Você vai aprender a se valorizar, a valorizar o seu trabalho, a valorizar o que você produz, né? Então, eu acho que a mulher, se ela voltasse a plantar no seu quintal, impactaria muito na sua valorização, na sua renda familiar, né? Então, isso é muito bom. Seria maravilhoso se as mulheres fizessem isso. E também as mulheres dariam mais valor, né, no seu trabalho, nos alimentos plantados e colhidos por elas mesmas. Seria, assim, uma coisa gratificante, como eu sinto hoje. Eu fico tão orgulhosa quando eu vejo o meu pomar, né, os meus pés de alface, a couve, que deu muita couve, né, que eu não esperava que a couve rendesse tanto no canteiro, né, a beterraba, a cenoura, a mandioca, vários pés de mandioca que eu tenho aqui, já
já colhi bastante, já comi, já dei para as vizinhas, já levei para a cidade. Então, isso impactaria muito se as mulheres voltassem a plantar, a produzir e colher o seu próprio produto no seu próprio quintal. Né? Eu gosto muito do pensamento de Freud, quando ele diz assim, que pensamento é o ensaio da ação. Então, se você pensa e você age, né? Isso é maravilhoso. E a Bíblia também ainda diz assim, que a inteligência emocional é você ter conhecimento, habilidade e atitude. Então, não adianta você ter só o conhecimento e não ter atitude, não ter ação e não botar em prática. Então, você tem que ter o conhecimento, você tem que trabalhar com as suas emoções, né? E colocar atitude e ação. E botar para funcionar. Mulheres vão botar para funcionar na agricultura em tudo. Pode ter certeza que a gente vai conseguir. Amém, eu espero, né? E isso é maravilhoso. E a gente se sente muito gratificante ao ver no nosso quintal, no nosso pomazinho, muita coisa para a gente colher e economizar. Não precisar ir comprar no mercado. Ótimo, concordo plenamente com essa fala da senhora. Temos mais uma perguntinha para a professora Eline, da Sâmia também. A pergunta é: como as instituições de ensino podem colaborar com mulheres que ainda não têm conhecimento da sua força e possibilidade de atuar no cultivo de plantações ou de extrativismo? Então, eu vou trazer a experiência da Universidade Federal de Sergipe, porque, assim como a Embrapa, a universidade também somou forças nesse processo, né, de empoderamento dessas mulheres, de organização. Então, a universidade, a partir lá do grupo, principalmente de educação, né, o grupo de educação lá da Universidade de Sergipe, foi até essas comunidades e contribuiu para a formação política dessas mulheres. Então, desenvolvendo um projeto de extensão, como vocês estão desenvolvendo aqui, né? Porque o que eu percebo, né? Como Maria Emiliana trouxe, é preciso a mulher ela começar a compreender a sua força, e muitas vezes ela só compreende a sua força no coletivo. E esse coletivo, muitas vezes ele acontece a partir justamente desses encontros que se dão pelas instituições de ensino, né? A universidade ia até a comunidade, mas ia até a comunidade não para dizer o que a comunidade tem que fazer, mas ouvir a comunidade, as suas necessidades, as suas demandas, e a partir daí, a partir do arsenal que a universidade tem, do seu corpo técnico, do seu corpo científico, organizar, orientar, como a universidade lá orientou, no sentido de organizar a Associação das Mulheres, você vê coisas mais técnicas. Elas não tinham esse conhecimento, mas junto à universidade elas conseguiram se organizar. Não só na questão da associação, mas na questão também de lutar, de elas entenderem os seus direitos, né? E se organizarem neste sentido, de lutar pelos seus direitos. Então, a universidade foi até a comunidade, a partir de projetos de extensão e de pesquisa também, ouviu a comunidade, a demanda, e a partir do que ela tem, da sua estrutura, ela conseguiu dar um suporte, né, um apoio técnico e científico para essas comunidades. Né? E até hoje a universidade trabalha, desenvolve atividades juntos, né, com essas comunidades. Por exemplo, tem o PEAC é o Programa de Educação Ambiental para Comunidades Costeiras, que é um programa, é uma compensação, na verdade, ambiental por conta dos impactos que a Petrobras ocasiona ali na área pesqueira. Mas quem desenvolve todo o projeto, né, todas as ações, é a universidade. A Petrobras surge como aquela que tem que compensar, mas quem desenvolve, quem trabalha, quem articula as ações é a universidade junto com as comunidades. Mas, como eu sempre coloco, ouvindo as comunidades, né? Quando a gente trabalha com comunidades tradicionais, a gente tem que ter essa clareza de ir ao campo e não trazer o que a gente percebe como se fosse a única verdade. Não, a gente tem que ouvir a verdade da comunidade e sempre dar um retorno. Então, trabalhar nessa parceria. E eu trago o exemplo da Universidade Federal de Sergipe, principalmente o Departamento de Educação e também de Geografia, onde eles vão desenvolvendo uma série de ações a partir do que a comunidade traz.
né? Inclusive, elas têm vários cursos, elas tiveram cursos de práticas, elas conhecem, claro que eu falei da questão lá dos derivados da mangaba, né? Que elas vão produzir lá uma série de produtos mesmo a partir do beneficiamento da mangaba. Mas a universidade levou engenheiros para dar cursos de melhor práticas de boas maneiras, de como se utilizar, de higiene, né, de trabalhar com tecnologia social, isso tudo a universidade. Veja, a universidade percebeu as demandas ali, a partir da fala daquelas comunidades, e tendo seu conhecimento técnico, ela vem desenvolvendo uma série de ações que vem contribuindo justamente para que essas mulheres se articulem cada vez mais e se empoderem cada vez mais, porque o empoderamento ele acontece no coletivo, né? Como eu falo sempre, no encontro. Então, a universidade pode sim, a partir do seu arsenal técnico, trazer grandes contribuições para a comunidade, mas sempre ouvindo a comunidade. É isso. Obrigada. Gente, a lista de presentes, se vocês quiserem assinar, fiquem à vontade, já está aí no chat do YouTube, viu? Uma coisa que, trazendo aqui para mim sobre esse assunto, uma coisa que a professora Eline falou é sobre os derivados, né? Eu estudei numa instituição, no ensino médio, em que a gente trabalhava com essa parte agro, é um IF mais trabalhado para a parte agro. Era notável quanto as turmas de agricultura, que é mais voltada à plantação, tem em sua maioria homens, e a turma de agroindústria, que é relacionada aos derivados da questão das plantações, tem mais mulheres. Então, a gente conseguia ver o que a mulher ela não só está ali para plantar, ela consegue tirar muitas coisas, ela consegue fazer muitos pratos, muitos novos, tiram derivados, é tanta coisa que consegue inventar. A gente percebe isso na nossa sociedade. Lá, em uma turma tinha o quê? 3 mulheres e o restante de homens, na turma de agropecuária. Na turma de agroindústria, na minha turma mesmo, tinham 7 homens. Apenas. E os homens que trabalhavam com isso também eram motivo de chacota, porque eles não queriam plantar, não queriam ir para a roça, como se dizem, queriam só... Então, a gente tem que ver que a questão da terra não está só ali, no local, do plantar. É também o cuidado para transformar em um prato. É uma questão muito, uma logística muito maior do que só ir no campo e pronto. E a mulher, ela consegue... Eu acho lindo quanto a mulher consegue fazer isso. Consegue inventar muitas coisas. E a gente consegue ver na nossa sociedade. A mulher, mesmo tendo essa coisa de falar, a mulher só serve para cozinhar, só isso. Mas ela consegue plantar e cozinhar. Ela consegue fazer as duas coisas. Além do que foi colocado para ela que deveria ser feito. Então, quero agradecer. Pode dizer, fica à vontade. Kailaine, você me lembrou uma coisa. Quando a gente vai discutir da questão da pesca feminina e masculina, né? Aí a gente percebe que os produtos, tanto produzidos por mulher e por homem, existe uma diferenciação ali no valor, né? E aí o que a gente vê? Que o do homem ele é mais valorizado. Mas também, por ser masculino, porque tem toda essa ideia de que a pesca é uma atividade masculina, mas eu já mostrei aqui que a pesca é masculina e feminina, que a mulher também é lá dentro desse espaço. Mas se o do homem é valorizado, porque também a mulher beneficia, porque quando o homem chega, quem cuida da pesca, da pescaria, é a mulher. E muitas vezes essa mulher que vai vender também. Mas acontece de não ficar com dinheiro, né? Tem isso também, né? Então, é como você falou, a mulher ela pode se pescar, ela pode plantar, ela pode transformar aquele produto que ela extraiu da natureza e agregar valor àquilo. Porque nós podemos, assim como os homens também. E quando a gente discute gênero, não é uma questão de briga, né? Um cabo de força, quem tem mais ou quem tem menos. Mas é no sentido de o homem também se somar a essa luta e da gente mesmo derrubar essas barreiras que têm minado até a vida de mulheres, né? Não, essas barreiras ela não tem feito somente, não tem só impactado na questão da renda, mas também na questão da vida dessas mulheres, no sentido mesmo de muitas mulheres serem assassinadas por conta dessas construções que temos na sociedade, que estruturam a nossa sociedade. É isso.
Queria agradecer muito a participação de vocês, os comentários, foi excelente. Tenho certeza que todos que assistiram conseguiram absorver muita coisa, que a gente tinha uma visão que a gente tinha, que agora a gente consegue mudar por conta desses bate-papos, a importância que a gente tem. Então, como a gente está quase finalizando, eu queria agradecer muito e pedir para que vocês realizassem as suas considerações finais, mas eu percebi que a professora Emiliana, ela voltou. Podem fazer as suas considerações finais. Muito obrigada. Então, eu quero aqui agradecer muito, primeiramente, a Deus, segundo a Sâmia, né, e ao Deriva, e Kailane, que pediu para fazer, né, esse convite, na verdade, né, Sâmia me falou que eu iria estar tendo contato com você, né, e aí eu quero agradecer muito a Sâmia, a você, a professora Eline também, que a fala dela aí me ajudou muito também, muitas coisas, né, e eu acho que Camila também, né, pela fala dela no início, professor Gerson também que está aí presente, né, então quero agradecer por essa participação, para mim foi muito gratificante estar aqui com vocês, né, desculpa, contribuindo também um pouquinho do meu, como é que se diz, da minha vida no dia a dia, né? Então, eu estou muito grata a vocês, muito obrigada, né, por ter me convidado, e é isso. Obrigada por tudo. A gente que agradece imensamente. Olha, eu sou muito feliz de estar aqui hoje. Como eu falei, eu me sinto muito honrada. Eu amei o relato, tanto de Alderiva, não é isso? Alderiva e de Maria Emiliana, porque eu sou encantada por mulheres guerreiras, mulheres fortes, e vocês me mostraram isso aqui. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe da UFOB, principalmente as estudantes, né? Kailane, Sâmia, porque vocês são protagonistas, isso é muito, muito, muito importante, o protagonismo dos estudantes. A Tamila, que está aqui nos bastidores, a Jedson também. E dizer assim, que como é importante a gente discutir um tema como esse, que é um tema urgente, um tema necessário, e a gente precisa, de fato, enfatizar o trabalho feminino, né? Que é um trabalho, não é aquela questão do não trabalho, de ser invisível, não, ele é um trabalho, e a gente tem que demarcar isso aqui em todos os espaços. E, quem sabe, a partir desses debates, né, a partir desses encontros, a gente vai transformando essa sociedade e fazendo com que essa sociedade, no futuro, porque eu sou utópica, assim como Paulo Freire, eu também sou utópica, eu sou uma professora utópica, se eu não vivesse de utopia, a realidade é cruel. Então, acredito, quem sabe, no futuro a gente não tem uma realidade diferente, né, mais equitativa. É isso, muito obrigada a todos e a todas. De nada. Muito obrigada às nossas convidadas, ao pessoal do chat, muito obrigada a quem assistiu. O pessoal aqui está falando, Eline, maravilhosa. Gisele diz que todas as considerações foram de suma importância. Obrigada por compartilhar esses conhecimentos conosco. Eu, principalmente, agradeço muito por essas experiências, por terem passado essas experiências para a gente. É de muita importância. A gente um dia vai conseguir mudar. A gente já está conseguindo mudar a sociedade, essa estrutura, e a gente vai, daqui para frente, é só futuro. Muito obrigada, gente, a todos. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Então é isso. Tchau, tchau. Eu quero dizer que eu entrei lá para assinar e eu não consegui fazer. Eu não consegui assinar lá a lista de presente. Como é que eu faço para voltar lá para assinar? Só um instante. E eu quero dizer aqui, Kailane, que essa seja um dos encontros, né? Eu fiquei muito feliz e gostaria que vocês fizessem mais encontros para trazer mais experiência para a gente, né? E, se possível, assim, se há algum tempo pudessem fazer um encontro de mulheres, né? Como você diz, extrativistas, mulheres produtoras, fizer um encontro. A minha comunidade aqui é uma comunidade pequenininha, né? O quilombo é uma batalhinha. E muitas vezes a gente sente, sabe? Essa dificuldade por não ter sempre
pessoas para estar nos orientando, trazendo assim, as experiências sobre essa questão do extrativismo, da produção do seu próprio produto. Seria muito bom, né?